Bom dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Estou vindo aqui para passar uma notícia histórica, né, do Fluminense que o GE, né, a redação do GE publicou hoje, né, 4/7 às 6 horas, atualizada a 4 horas. Pelé e Maradona já vestiram a camisa do Fluminense. Conheça as histórias e veja a curiosidade. Vocês sabiam disso? Oficialmente, Pelé só jogou por Santos, Brasil e New York Cosmos, né? Nos Estados Unidos. Mas alguns outros clubes também tiveram um pedaço da história com o rei do futebol. Um deles foi o Fluminense, com direito à pressão política para que ele evitasse uma tragédia. Isso aconteceu há mais de 48 anos, em amistoso na Nigéria e vitória do Fluminense por 2-1 sobre o Haka Rovers, vice-campeão do país, no dia 26 de abril de 1978. Pelé, que havia acabado de encerrar sua carreira, viajou como garoto propaganda da Interbras para fazer o lançamento de vários eletrodomésticos no país africano e assinou um contrato em que se comprometeu a jogar 45 minutos pela seleção nigeriana no amistoso contra o Flu. E assim o fez. No dia 22 de abril de 1978, no estádio municipal de Lagos, o Fluminense passeou e fez 3-1 sobre a Nigéria, com Pelé e tudo. No segundo amistoso diante do Haka Rovers, realizado em Kaduna, a 800 quilômetros para o interior do país, o rei do futebol iria apenas para receber homenagem, dar o pontapé inicial e uma volta olímpica para saudar a torcida. Mas com a multidão empolvorosa no estádio e arredores, o governador local ameaçou deixar o estádio e retirar o policiamento se o craque não jogasse. Mas para Pelé entrar, alguém ia ter que sair. A pergunta era quem? O meio Arthurzinho, que na época já estava de sobreaviso do técnico Paulo Emílio, para jogar no lugar de Pintinho machucado, após o primeiro amistoso, foi escolhido. Pelé foi substituído no intervalo da partida, dando vaga ao próprio Tatu, né? Antes dele sair, o Fluminense vencia por 1-0. Gol de Marinho Chagas, que era lateral direito. Marinho Chagas no último minuto do primeiro tempo, após bonita jogada entre Edevaldo e Geraldão. Na etapa final, os nigerianos empataram com Ixias aos 5 minutos do segundo tempo, mas Arthurzinho, em chute de fora da área, fez o gol da vitória tricolor 20 minutos depois. E Maradona, no dia 3 de julho de 84, o Fluminense enfrentou então camisa 10 do Barcelona da Espanha, no Giants Stadium, em Nova Jersey, em um torneio amistoso nos Estados Unidos. Muito desfalcado, Ricardo Gomes, Jandir, Delei, Assis e Tato haviam sido convocados para a seleção brasileira. O Fluminense, liderado por Romerito, arrancou o empate por 2-2, mas perdeu nos pênaltis por 5-4. Maradona não marcou, só que foi decisivo ao dar o passe para Estela e para Gonzalez estufar as redes, enquanto Paulinho e Romerito fizeram os gols do tricolor. Por sinal, no segundo tempo, quando o placar estava 2-2, o craque marcou com a mão
em um movimento de cabeça na área, mas o árbitro viu e anulou. Após partida, Maradona vestiu o uniforme do Fluminense. Aqui, tricolor nostálgico, né? Em 1984, Maradona vestiu a camisa do Fluminense após uma partida de um torneio amistoso nos Estados Unidos, entre o Fluminense e o Barcelona, em sua despedida da equipe catalã. Naquela época, o Fluminense havia acabado de ser campeão brasileiro, mais acabado mesmo. O time levantou o troféu em 27 de maio, após empate 0-0 com o Vasco no Maracanã, e no dia seguinte já estava em campo contra a Udinese da Itália, a abertura do torneio amistoso nos Estados Unidos. A comemoração do até então inédito título brasileiro de 84, a conquista do torneio Roberto Gomes Pedrosa em 70, só foi reconhecido pela CBF em 2010. Teve que ser durante a viagem. Naquela partida, o Fluminense entrou em campo com uma escalação quase toda reserva, exceto o Romerito, que fez o gol do título brasileirão contra o Vasco no primeiro jogo, que eram 2 jogos. O primeiro jogo acabou 1-0 o Fluminense e o segundo 0-0. Aí o título ficou com o Fluminense. O paraguaio e ídolo tricolor foi quem marcou o gol do empate por 1-1 contra o Udinese, mas os italianos levaram a melhor nos pênaltis e se classificaram para a final. Os brasileiros, por sua vez, teriam que disputar o terceiro lugar contra o Barcelona, que perdeu para o New York Cosmos, dos Estados Unidos. O jogo contra os espanhóis foi o primeiro dos titulares pós-título nacional. Antigamente era bom, cara. Tinha muita coisa interessante. Betis avança em acordo com o Fluminense e fica perto de contratar Bernal. Matéria do GE também. Isso é por Marcelo Neves, ontem, né, dia 3/7, às 18h48, né? A assinatura ainda não aconteceu e negócio segue aberto. Apesar de conclusão ser esperado para os próximos dias, questões envolvendo agentes e porcentagens separam o acerto. O Real Betis da Espanha deu um novo passo pela contratação do volante Facundo Bernal. Os espanhóis avançaram no acordo com o Fluminense. Perdoe. Com o Fluminense. E apesar do negócio ainda não estar fechado, a expectativa é para que a negociação seja selada nos próximos dias. Como a assinatura do contrato ainda não aconteceu, nem Fluminense nem Betis tratam a negociação como fechada. Segundo apurou o GE, ainda há pendências a serem resolvidas, como questões envolvendo agentes e porcentagens. No entanto, a tendência é que esses obstáculos sejam superados. De acordo com o programa El Chiringuito, um dos mais famosos da Espanha, Bernal já teria realizado exame médico no Rio de Janeiro e aguarda tais definições para poder viajar a Sevilha e iniciar a pré-temporada com o novo clube. A oferta do Betis é de 10 milhões de euros, né? De dólares. Cerca de 52 milhões por 100% dos direitos econômicos do atleta. O Fluminense, dono de 60% do passe de Bernal, negocia com o defensor do Uruguai, detentor dos demais 40%, para ficar com uma fatia maior da venda.
O staff do atleta tem trabalhado para levá-lo ao futebol europeu. No ano passado, o Real Betis da Espanha também sinalizou interesse em Bernal e fez contato direto com o Fluminense, mas ouviu que o clube não desejava vendê-lo naquele momento. Além do Betis, o Torino também está interessado na contratação do Bernal. No entanto, não enviou proposta oficial até o momento. Bernal chegou ao Fluminense em agosto de 2024 e tem contrato até 2028. Com o Torino, até 2028 com o Tricolor. Torino com o Tricolor. Perdoe. Na transferência, o clube pagou 3,6 milhões de dólares, cerca de 20 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos do atual camisa 5. Isso aí já deve estar praticamente resolvido, né? Isso é só aguardar para ver a confirmação, para poder sacramentar o negócio. O Fluminense hoje, né, como falou aqui, está fazendo já está fazendo, começou às 9 horas da manhã. Eu pensei que estava passando em algum canal, estava procurando, mas não vi. Às 9 horas da manhã contra o São Cristóvão. Mas aí eu não sei como é que está isso, né? Vamos aguardar para ver. Também tem a notícia aqui. O presidente do América do México diz que Lima, emprestado pelo Fluminense, não ficará no clube. Redação do GE, né? Que deu essa notícia também na data de ontem, 3/7, às 17h12. O presidente do América do México diz que Lima, emprestado pelo Fluminense, não ficará no clube. Meia brasileiro tem contrato com a América do México, né, até o fim do ano. Rodrigo Dourado também deixará o clube de acordo com o dirigente. Emprestado pelo Fluminense até o final do ano, Lima não ficará no América do México, na sequência da temporada. Nesta sexta, o presidente do clube mexicano afirmou que o meia brasileiro não está nos planos e não seguirá no segundo semestre. Santiago Banhos disse que Lima não ficará por questões esportivas. Ele e o brasileiro Rodrigo Dourado, ex-internacional, não estão nos planos do técnico Guilhermo Almada, apresentado pelo América do México nesta semana. Hoje não estão nos planos por razões esportivas, disse o presidente, e buscando a continuidade de suas carreiras em outras equipes, disse o dirigente, né? Vale ressaltar que para rescindir com o Lima é necessário que o América do México entre em acordo com o Fluminense, com quem o jogador tem contrato até dezembro de 2027. Lima foi emprestado ao Fluminense em fevereiro por indicação do brasileiro André Jardine, então técnico do América do México. Pelo clube mexicano, ele entrou em campo em 16 partidas, anotou um gol e deu uma assistência. Ele tem contrato de empréstimo válido até final de 2026 e com o Fluminense tem contrato até o final de 2027. Porém, após a saída de André Jardine do comando técnico da equipe, o volante perdeu espaço. Lima chegou ao Fluminense em 2023 e foi peça importante nos títulos da Libertadores e do Carioca naquele ano. Em 2024, o jogador também teve bons resultados, bons momentos. A partir de 2025, o meia oscilou bastante e acabou sendo negociado no começo desse ano. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, né? Porque deve ter que ter um acordo entre o Fluminense e o América do México, porque ele não estava mais nos planos do Fluminense e o salário estava sendo pago pelo América do México. Então, tem que haver um acordo entre o América do México e o Fluminense, e o América do México dando uma compensação financeira para o Fluminense.
Vamos ver o que acontece. Hoje está tendo um jogo, né, sub-15, semifinal entre Fluminense e Vasco, lá em São Januário. O segundo jogo é no campo do Fluminense. Eu comecei a ver o Fluminense estava perdendo 2-1 para o Vasco. Eu não sei quanto está agora, que eu vim fazer o vídeo, aí não sei quanto está. E 11 horas parece que tem a semifinal também, né? Fluminense e Vasco, né, do Sub-17. Vai passar no Flu TV, que o primeiro jogo do Sub-17 lá em Xerém. Vamos aguardar para ver o resultado, né? Agora, falando sobre a situação, todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, e que eu vendo a sair com minha esposa de meio-dia à meia-noite, aí no caso, para ter alguma terapia, né? Que eu venho de segunda a segunda a sair, para ter alguma terapia, eu comecei, falei com a sobrinha da minha esposa que veio aqui, a Monique, ela me ajudou a fazer o canal, só que eu não entendo quase nada de internet. E eu não tenho ninguém filtrado lá no Fluminense, nem nenhum repórter aqui do canal para ir lá, para ver as notícias e falar para a gente. Então, o que eu faço? Como eu já acompanhava alguns influencers do Fluminense, né, YouTube, né, no caso, que falam sobre o Fluminense, que eu confio, o que eu passei a fazer? Passei a ver a notícia deles, dar o nome deles e do canal, falar aqui, né? Ou então, quando não pego as notícias, dar minha opinião. A minha opinião, aí cabe a vocês dizerem se eu fui bem ou não. E mandar mensagem para mim me explicando, tá? E quem assistir esse canal, se puder, se inscreva no canal para a gente poder tentar chegar aos 1.000 inscritos, que é a minha meta inicial, tá? Então, aí eu pensei de não chegar nem a 50 inscritos, que eu estava fazendo como uma terapia. Por surpresa geral, eu estou com 859 inscritos, então estou levando isso a sério. E pretendo, até o final da Copa do Mundo, chegar aos 1.000 inscritos. Se vocês puderem colaborar comigo, né? Mas eu já estou muito feliz, mas pretendo chegar à minha meta dos 1.000 inscritos. E se cada um que tiver inscrito no nosso canal conseguir um inscrito para o nosso canal, eu não só alcanço a meta dos 1.000 inscritos, como alcanço a segunda meta, que é 1.500, e fico perto de conseguir a terceira meta, que seria 2.000 inscritos, né? Por falar nisso, vamos ver aí, os jogos da Copa do Mundo têm sido muito interessantes. Domingo o Fluminense vai ter um jogo muito difícil, né? E, por sinal, o Brasil vai ter um jogo muito difícil. O Brasil nunca ganhou deu branco aqui da equipe que vai enfrentar no domingo. E a gente vai torcer muito para quebrar esse dado negativo do Brasil de não ter essa marca, de nunca ter ganho da equipe. Então vamos torcer para o Brasil domingo. Parece que foi antecipado o horário, eu ainda não vi o horário por causa do problema da chuva. Tem previsão de muita chuva no horário do jogo Brasil-Noruega. Então a gente tem que marcar bem o rally e conseguir uma boa vitória. Eu não tinha gostado da convocação, mas sou brasileiro e em relação a ser brasileiro, estou torcendo para o Brasil ganhar, né? Então, e toda vez que o Brasil vai desacreditado para a Copa do Mundo, ele acaba vencendo, né? Então, vamos aguardar, torcer e ver isso como é que fica. Mas, voltando aí, se todo mundo arrumar um inscrito pelo menos para o canal, a gente alcança a meta e chega perto da terceira meta, que é 2.000 inscritos. Então, e tem vários inscritos que se tornaram meus amigos, têm conversado comigo quase que diariamente, né? Eu considero todos meus amigos, porque todos têm me ajudado melhor do que o médico, porque isso é uma terapia para mim, virou uma coisa séria e tem feito muito bem para a minha saúde, tá?
E eu rezo para chegar o horário de fazer o vídeo, apesar de achar que eu não sou muito bom nisso, mas eu rezo para chegar o horário de fazer os vídeos. Me sinto muito bem com isso. Tem que aprender a fazer as lives, que eu ainda não sei, eu tenho que ver como é que faz. Tem que aprender a fazer. Quando eu boto com o celular, sai sempre deitado, aí ainda não sei como é que faz. Vou tentar aprender para tentar fazer live em algum horário que eu possa fazer. Nessa parte eu estou mais ou menos tranquilo. A segunda parte, se vocês puderem me ajudar com o Pix, para a gente tentar ir melhorando alguma coisa aqui no canal, eu tenho 2 Pix, né? Os 2 Pix ficam no Banco PicPay, aí se vocês puderem colaborar, um é um e-mail, o outro é um número menor para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, ou simplesmente por achar melhor digitar para o Pix um número menor, bem mais rápido, bem mais simples. Eu, se não tivesse mal de par, também, de qualquer forma, escolheria o número menor. Aí, se vocês puderem colaborar, tá? Desde que não faça falta a nenhum de vocês, se cada um que está escrito doasse R$ 1, eu ficaria com 800 e poucos reais. Já reparou isso? Então, se não fizer falta a vocês, eu agradeço desde já, tá? Os Pix são paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Os 2 Pix, como eu falei anteriormente, são no Banco PicPay. Se vocês puderem colaborar, agradeço desde já. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.